Gosto de uma cidade queimada pelo sol, uma terra cheia de planícies, com serras irregulares, com secas e chuvas torrenciais. Adoro os seus horizontes distantes. Adoro a preciosidade do seu mar, a sua beleza e o seu terror. A grande terra castanha é para mim. A Austrália, este país imenso, faz parte da Oceania, um continente que compreende também a Nova Zelândia, a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia. Antes da chegada dos europeus no século XVIII, era conhecida como a Terra Australis, Terra do Sul. Povoada pelos aborígenes durante mais de 40 mil anos, é o sexto país do mundo por extensão, com cerca de 23 milhões de habitantes. Um povo multiétnico, constituído não só por aborígenes e europeus, mas também por asiáticos, americanos e africanos, concentrados mais nos estados do Sudoeste e ao longo da costa. Foi esta realidade que Maria Voce, Emaús, e Ricardo Faletti, responsáveis do movimento dos Focolares, foram visitar, indo ao encontro, em Melbourne, das comunidades locais deste movimento. O ideal da unidade chegou à Austrália em 1967, quando Rita Muccio, uma folclorina italiana por motivos de trabalho, se transferiu de Nova Iorque para Melbourne. Alguns meses depois chegou Madalena Cariolato e deu-se início à vida do primeiro focolar. Famílias, jovens e sacerdotes acolheram a espiritualidade da unidade e a vida da palavra difundiu-se espontaneamente. The thing that really impressed me was the experiences of the Focolarini, their encounter with God and their choice of God and them sharing their experiences. Terry Gunn was one of them. These people had chosen God and were following God in their lives. And the whole idea, I'd found people who were living the gospel. And with that, being in that Mariapolis that first time, it's just like being in a piece of heaven. Just a place where everybody loved each other and loved God, and it just blew me away. Graças à comunhão de bens dos membros do movimento na Austrália, um grupo das ilhas do Pacífico pôde estar presente na visita de Emaús e Giancarlo. A espiritualidade do movimento chegou a Wallis e a Futuna, pequenas ilhas da Polinésia no meio do Oceano Pacífico, graças a uma religiosa italiana, a irmã Anna Scarpone. J'ai vécu 55 ans dans ce monde. J'y ai vu de bonnes et belles choses. Les seules qui m'étaient jamais attirées. Mais un beau jour, en 1976, j'ai vu une lumière et je l'ai suivie. Et donc, cette lumière, c'est la parole de Dieu. Que c'est la parole toujours qui m'a beaucoup aidé durant ma vie, depuis le moment que je n'ai pas encore vu cette lumière jusqu'à présent. O ideal da unidade chegou também à Nova Caledónia, onde de 1992 a 2008 se fixou um focolar. Atualmente é a comunidade que ajuda para que a vida do Evangelho nestas terras continue a ir em frente. Je pense que quand le Focolar il a fermé en Nouvelle-Calédonie, ça a été pour un premier moment un choc, mais je pense que ça a été aussi révélateur. Ça m'a aidé aussi à me dire, voilà, j'ai été formé et si j'ai été jeune et puis volontaire aujourd'hui, c'est pour pouvoir porter aussi l'idéal à ma manière, avec mes propres forces et mon propre courage, avec l'aide de Dieu. Nas Ilhas Fiji, um sacerdote irlandês começou a falar dos focolares a um grupo de jovens da sua paróquia.
Muitos sentiram a vocação a seguir Deus no sacerdócio, na vida religiosa ou dando testemunho da unidade na família e no trabalho. Un giorno vedo delle foto delle nostre Gen 3 australiane. Then one day I saw some photos of these Australian Gen 3 girls. E la loro faccetta, il loro volto, il loro Their sorriso faces, their smiles, era così it genuino, was so genuine, così ideale. so ideal. E ho capito, non posso non andare in And I Australia. realised there's no way I can not go to Australia. O ano de 1982 foi um ano-chave para o movimento na Oceania. Em Melbourne, Chiara Lubick encontrou-se com os membros do movimento da Austrália, Nova Zelândia e das Ilhas do Pacífico. Povos diferentes na origem, religião e cultura, em quem Chiara encontrou um terreno fértil e acolhedor da mensagem evangélica da fraternidade universal. I read one of the Catholic papers and they said that Chiara Lubick was coming, and I'd never heard of her. I'd like to just go and see, this lady to make sure that it's not a sect or something else. And so we came up and it was an incredible meeting. She spoke and she was translated at the same time. I'm quite sure I would have understood what she said. It was like the Pentecost, what I thought Pentecost must have been like, that people could understand what was happening and what anyone was saying, even though they were all different religions. It was wonderful. It was the people for me originally that really understood family life, and they were real, and we were all lay people. It wasn't that, we had to be a nun or a religious person to go to God. I was quite delighted in that Fokolare offered some spiritual guidance for us, but also for our children, and it gave us more confidence in the unity of our own family. From there we went to Word of Life meetings, and that was so supportive. Lovely families, all doing the same as what we were endeavouring to do, so we gained very much from that. A natureza fez de moldura para a descoberta deste povo de caráter forte, capaz de vencer todos os obstáculos, mesmo aqueles postos pela própria natureza. Na Austrália, existem ambientes muito especiais e dos mais heterogéneos do mundo, com uma fauna que não se encontra noutros lugares, bem como paisagens espetaculares, entre as quais se evidenciam os numerosos parques nacionais e áreas de património da humanidade. A Universidade de Melbourne acolheu o encontro com as comunidades do movimento dos focolares desta zona. Com filmes e experiências, contou-se a história da difusão do movimento. A espiritualidade da unidade foi comparada a uma corrente de água fresca que irrigou o continente e penetrou na vida de muitas pessoas. In my workplace, there are plenty of opportunities there to bring in the reciprocal love of one human being to another. There are lots of opportunities for controversy in those areas, and so it's a great area to try and bring unity into those aspects as they come along. Because of that sort of work I've been involved in my current job, back in 2008, I was a recipient of an Australia Day award for bringing people together to work together. I always try and see people from the God is in the other person, but we can't go saying that, particularly in public health areas, but to bring that reciprocal love, the golden rule, to bring that into our working environment and also in our conversations and dialogue with people. In Australia, we've got so much. We've got all the things we need. Most people have got a house, they've got a car, they've got a job, they've got money. But what they're missing really is some meaning to their life, some deeper meaning that a lot of people don't. They're not genuinely happy, and they're not happy because they don't have God. And the ideal really teaches us to love everyone. The person next to you is someone, there's God in that person, and to love them is what the ideal teaches us. So simple yet so profound in a way.
How do I know God exists if As I cannot respostas see? de Emaús e de Giancarlo foram uma ocasião para conhecer a realidade, o empenho e os desafios atuais desta comunidade. Como ir contra a corrente quando a pressão negativa da sociedade é hoje tão forte. Dio ci chiede cose grandi, bisogna lottare contro questa corrente. Allora io penso che il modo per lottare contro una corrente che ti vuole trascinare è opporgli un'altra corrente, non opporgli te stessa, perché tu da sola facilmente sei presa da questo vortice e sei trascinata. Ma se tu invece opponi a questa corrente un'altra corrente positiva, nel senso contrario, ma forte, allora hai la possibilità di vincere la corrente negativa. Non siamo più soli, facciamo parte di questa corrente. Allora, se questa corrente diventa sempre più forte, darà dei vantaggi a tutti, agli adulti e ai giovani. È vero, è vero. Uma golfada de vida nova nasceu entre os jovens que, em primeira pessoa, testemunham a força desta corrente espiritual. No encontro com Emaús e Giancarlo, os jovens contaram as suas experiências e a vida marcada pelo Evangelho que floresce à volta deles. Os jovens participam nos campos de férias e na Mariápolis, encontros importantes para eles. For us, Jen, the Mariapolis is the highlight of the year for the Focolare community to come together as one big family. But for me personally, is a way for me to refresh my faith to God, and the love around me in this community really inspires me to do that in my day-to-day life. De entre as várias iniciativas realizadas pelos jovens, uma é de conhecerem melhor a realidade dos aborígenes na Austrália. Bishop Krause of Sale had done a lot of work with Aborigines and that he would be a really good person to talk to. We decided that we would meet him. He told us to talk to Vicky Clark, who is the head of the Aboriginal Catholic Ministry in Victoria. So we had Vicky Clark speak at our next Teens for Unity camp. She spoke about the sufferings of her people and shared the spirituality, including their connection to the land and their culture as well. We also had Jim Bowler as a guest speaker, a famous geologist who discovered the most ancient burial site in the world, which dated back to 40,000 years ago. He told us that while the Aborigines lived in the centre of the land and the centre of their spirituality, us immigrants decided to live on the fringes of the land, in a sense, the fringes of our spirituality. However, us Gen are determined to reach the centre of our spirituality and to reach Jesus. Traditionally, in this land, to acknowledge country is to be able to feel and touch the land as well. Foi Vicky Clark a iniciar, juntamente com os Jane, o programa da Jornada de Melbourne, com uma cerimónia aborígene. And I invite you now to feel the land where my old people walked for 40,000 years, practiced sacred ceremonies, rituals and dances. Pretende-se deste modo recordar a Terra-mãe, à qual se deve não o culto, mas o reconhecimento e o respeito absoluto. This land has given birth to me. I'm a part of it, and it's a part of me. And like a human mother, this land protects me, cares for me, and provides for me. It is the place of my spiritual nourishment. So may the land of my mother always stay in your hearts and always in your hands. A semente do Evangelho lançada nesta terra deu numerosos frutos, não só entre os jovens, mas também nas famílias e em vários âmbitos da sociedade, como testemunham as numerosas experiências. So once again, this experience has reminded us that now for families to withstand the influence of this world, we need mutual love instead of heroism. Only reciprocal love can bring ahead the family, and in this way the world will believe. O encontro com alguns bispos em Melbourne foi uma ocasião para conhecer de perto a igreja local. Today has been a wonderful way of offering the testimony of the Focolare movement throughout the world.
going back, of course, to Chiara Lubich, but also with Maria Maus Voce and Father Giancarlo to hear firsthand from the leaders where the movement is going, what service do they offer the church, and particularly what service and encouragement they can offer bishops and priests here in Australia. Emaús comunicou a experiência que viveu no Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização. Sublinhou que a Igreja, apesar de atormentada com dificuldades e sofrimentos, reencontrou a sua força original. Alguns testemunhos ilustram o empenho do movimento nos diferentes diálogos. The first great gift the Focolare movement can give to the church is presence, loving presence. Committed Catholics standing alongside their bishops, their priests, in a sense of co-responsibility to take up the missionary role and evangelization role of the church in the new context that not only affects Australia but the church throughout the world. And been able, therefore, to enter into real dialogue with the complex world of Australia. I am, you are, we are Australia. Emaús e Giancarlo visitaram também a Nova Zelândia, perto do meridiano que assinala a hora zero, que dá o início a cada dia do calendário. O destino era Wellington, a cidade do vento. Wellington, coração político e financeiro da Nova Zelândia, é um concentrado do mundo anglo-saxónico e oceânico. É a cidade capital mais meridional do mundo e, ao mesmo tempo, a mais distante de qualquer outra capital. E está entre as primeiras cidades com melhor qualidade de vida na classificação mundial. Possui numerosas áreas verdes, entre as quais um jardim botânico e um pitoresco porto natural. Sede da equipa nacional de rugby, All Blacks, tornou-se nos últimos anos um centro importante de produção cinematográfica, um cenário a céu aberto onde foram elaborados filmes de grande sucesso internacional. Na Nova Zelândia, a difusão do movimento dos focolares começou com dois jovens que convidaram as focolarinas a irem à terra deles em outubro de 1969. Em maio de 1981, abre-se o focolar feminino em Wellington e, em 2001, o focolar masculino. São muitas as famílias que aderem à espiritualidade da unidade. We were very active in our parish, but we felt like we needed to be part of something bigger. So Robert picked up a newspaper from the back of the church. It was a Catholic newspaper. There was an article there about a community called Focolare. We had no idea what Focolare meant. Robert pointed it out to me, and I read it, and I said to Robert, maybe this is what we're looking for. Maybe this is the thing. And so I wrote a letter. Yeah. I wrote a letter to. There was like a PO box sort of number at the bottom of the article. So I wrote a letter saying, "Can we join up?" You know. And they invited us to a Mariapolis, and we said, "A what?" And they said, "A Mariapolis," and we said, "Oh, is it like a camp or something?" And they said, "Yeah, it's like a camp, but it's different to a camp." But what really I think struck us was, as soon as we arrived, you know, we really felt part of this. It was really like going back 2,000 years to the earliest Christian communities. You know, we put everything in common and lived together and sharing together. And I remember, though it was, although I say it's not a big thing, it was a bit of a revolution as well, but it was like a quiet revolution, just a daily revolution and I think the big thing was seeing Jesus. The thing of seeing Jesus in your children is really to love them as Jesus. We arrived into the first session, a session on Chiara talking about Jesus Forsaken, and I looked at Robert and I said, now I think this is the answer to our questions. I'll always be grateful for the ideal because it has, you know, brought us so close. And when my friends come over, when they, like every friend I've had, they come over and they say, "Oh, your family's so awesome. What is it? And in my head, I'm like, oh, it's the Focolare, you know, like being
being part of having the ideal. It adds that extra X factor. For me, I met Focolare in Zimbabwe at a time when Christianity was sort of changing, and then we heard about Kiara, and it just changed our lives, to live that word of life. But when Kiara died a couple of years ago, part of me died, and just listening to Emmaus has helped me to regain that. It's outstanding that they've bothered to travel around the whole world to be with us and just to show us as a movement, however small we are in comparison with the whole world, that they love us and we're important too. I think people will go away with their own spirituality deepened, and that adds to the life of the church in New Zealand when those people are growing in their own faith and own spirituality. So it was a blessing to be there for the afternoon. Entre os diversos encontros que marcaram esta visita, ganha relevo aquele com cerca de 60 jovens. No diálogo com Emmaus e Giancarlo, surgem perguntas espontâneas sobre a vocação, sobre as escolhas de vida definitivas e comprometedoras. Prova a immaginare se Dio a un certo punto si disimpegnasse con noi. Prova a immaginare che a un certo punto dicesse basta, mi sono stufato. Potrebbe farlo perché siamo talmente certe volte noiosi con lui che potrebbe benissimo fare. Lui non lo fa mai. Dio ci ama di un amore eterno e l'amore non può essere che eterno. Quello que não é eterno não é amor. Os sofrimentos que existem na Igreja causaram feridas profundas. Há uma pergunta ao Giancarlo sobre a recusa em aceitar determinadas realidades. Ele convida ao perdão, a tornar-se protagonistas da mudança. Davanti a chiunque, anche davanti a chi ha sbagliato, io nella Chiesa sono Cristo che vive. E sono infinitamente grato davanti al ministero dei sacerdoti e dei vescovi a servizio di questa presenza. Ma poi sono io che devo dare il mio apporto. Quindi io capisco il tuo dolore, perché il tuo dolore esprime amore. Esprime amore per quello che la Chiesa è o dovrebbe essere ed esprimere. E va bene, questo è prezioso, anzi direi è sacro. Ma poi oggi abbiamo la possibilità di essere dei protagonisti, no? Con la grazia di Dio. E questo a me sembra splendido, insomma. Como conclusão, Emmaus sublinha a importância da vida e da presença da comunidade do movimento neste continente. Recorda a oração de Chiara e das suas primeiras companheiras de chegar até aos últimos confins da terra. Questo movimento avvolge il mondo fra le sue braccia. Allora, il sogno di Chiara era proprio questo, di avere il mondo fra le braccia per offrirlo a Dio. Adesso ce l'ha attraverso di voi, perché se non ci foste voi, da questo lato del mondo ci sarebbe vuoto. Invece, siccome ci siete voi, c'è un pieno. Dall'altro lato c'è anche un pieno, insieme speriamo di aiutare il mondo ad andare più verso Dio, no? Insieme. Cada etapa da viagem revelou-se um encorajamento e uma nova compreensão de como responder cada vez melhor ao carisma de Chiara Lubich, que existe para além de todas as fronteiras. Um pequeno povo, o da unidade, que estendeu uma rede que envolve o mundo, de Oriente a Ocidente. Afinal, o que todos sejam um não está assim tão longe. Nós já o vimos. Chegou até aqui.